Eu comecei a fazer jejum recentemente e a maior surpresa que eu tive não foi em relação ao emagrecimento. O jejum está presente em praticamente todas as tradições religiosas antigas. Não como uma dieta necessariamente, mas sim como uma forma de purificação e aproximação do divino. Eu tô falando de cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo. O jejum foi e continua sendo usado como uma forma de silenciar a mente e abrir espaço para uma escuta mais interna e de conexão espiritual. A ideia é bastante simples, mas muito profunda também. O fato é que quando o corpo se aquieta, a alma tem espaço para falar mais alto. E eu confesso que eu tinha uma grande resistência de pensar em fazer jejum, muito por conta dessa questão de dieta e de como a coisa é colocada muito em torno da dieta e do corpo. Então, sempre que alguém me falava em fazer jejum, eu já ia de uma forma bem reativa e dizia: não, isso não é para mim, é uma coisa que me deixaria ansiosa. E é de fato uma coisa em que eu não acreditava como algo bom para a saúde ou para o meu corpo. Eu comecei a mudar de ideia ao conhecer algumas pessoas que, embora trabalhassem com jejum, relatavam também a experiência espiritual e o fato de se sentirem mais leves, com a cabeça mais limpa e mais tranquila. Mas curiosamente, eu fui pensar em fazer jejum por meio de uma aula que eu vi que não era necessariamente relacionada ao emagrecimento, e sim à longevidade. Então eu vi uma aula em que o médico falou de várias pesquisas, vários estudos que foram feitos com diversos seres e onde ficou comprovado que esses seres tinham uma expectativa de vida muito maior ao fazer jejum, além de condições de saúde muito melhores, de prevenção de doenças e mesmo de cura de estados mais diversos possíveis. Ou seja, quando eu decidi fazer jejum, nem foi necessariamente pensando em espiritualidade, e sim fazer uma experiência mesmo física e observar como o meu corpo iria se comportar. Acho importante de colocar aqui que eu tenho questões com alimentação. É bastante comum eu me alimentar por compulsão ou a minha fome está diretamente relacionada ao meu emocional e eu tenho consciência disso. Não é uma coisa que acontece e eu tô lá totalmente inconsciente, não. Eu sei que quando eu tô ansiosa eu como mais, eu sei que quando colocam uma coisa na minha frente, numa quantidade enorme, eu perco total a noção e vou comendo, 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 e é muito difícil para mim parar. Então eu tive esse olhar mais científico para a coisa. Eu falei, vou fazer uma experiência, ver como meu corpo se comporta. Eu tinha a tendência de imaginar que eu não ia conseguir, que eu ia ter realmente muita dificuldade, e eu fiquei pensando que se eu ficasse vidrada em comida, pensando só em comida 24 horas por dia, que eu ia deixar pra lá e tudo bem, seria só uma experiência e fosse como fosse, não interessa qual o resultado, o importante teria sido tentar. E foi assim que eu comecei a fazer despretensiosamente o jejum. E depois dessa decisão mais voltada para a ciência mesmo e para a questão de saúde, eu acabei me deparando com um vídeo do Sadhguru, onde ele estava falando ali da questão do jejum e de uma clareza mental, de como a gente vinha se alimentando demasiadamente, principalmente aqui no Ocidente, levando em conta a quantidade que a gente trabalha e a quantidade de horas que a gente fica sentada. E essa foi uma questão que me pegou. Já faz um tempo que eu venho comentando com as pessoas em volta de mim que eu acho que é uma loucura a gente passar 8, 9 horas por dia sentados e continuar nos alimentando como se a gente estivesse se movendo durante o dia. Eu tinha, de certa forma, já uma certeza de que existe um descompasso entre o quanto a gente se movimenta e o quanto a gente come. Então, quando eu vi esse vídeo, fechou tudo na minha cabeça, sabe? Ligou a questão da ciência com esse aspecto de que a gente está em descompasso e eu falei, pronto, é agora que eu vou fazer a experiência. E aí a minha decisão inicial foi de fazer 2 refeições ao dia, com um intervalo de 8 horas entre uma e outra, e eu achei que poderia ser um bom pontapé inicial. Então eu tomei a decisão de fazer uma refeição às 8 da manhã, outra refeição às 16 horas, e aí voltar a me alimentar novamente só no outro dia às 8 horas. Eu teria feito um jejum de 16 horas. E fiz. Primeiro, segundo dia. Depois eu acabei encontrando os vídeos de algumas pessoas que estavam experimentando jejum de 24 horas, de fazer uma alimentação, uma boa refeição, e aí passar o período de 24 horas para fazer outra refeição. E aí eu resolvi que eu ia fazer essa experiência de um dia naquela primeira semana do jejum. E cara, foi muito surpreendente o quanto eu fiquei bem, sabe? Eu não tava esperando ter uma reação tão tranquila, tão em paz. A primeira coisa que me surpreendeu foi uma diminuição na minha ansiedade e na minha dificuldade de focar. Essa foi a primeira mudança que eu notei. Eu tava investigando alguma coisa, pesquisando alguma coisa, eu reparei que a minha mente estava muito mais tranquila e muito mais focada para ficar realmente ali, presente naquele momento e sem ter que fazer nenhum esforço para isso, sabe? Não havia necessidade de eu dizer para mim mesma, não, calma, vamos ficar aqui um tempo. Não.
a coisa ia fluindo meio que naturalmente. Segunda mudança que eu notei é que eu passei a beber muita água mesmo. Eu acredito que por não estar o tempo inteiro ele comendo, a cada 2 horas, ou beliscando uma coisinha, eu meio que compensei isso tomando mais água, então tô sempre com um copo cheio do lado e sempre tomando, repondo. Acho que essa foi uma mudança positiva pro lado físico da coisa. Mas a maior surpresa mesmo pra mim foi com o quanto a minha mente ficou limpa, sabe? Ficou tranquila, assim, de eu conseguir realmente ter alguns momentos do dia, alguns segundos, sem pensar em nada, sabe? Alguns segundos ali só existindo, tendo mais atenção aonde eu estava, em como estava o meu corpo. E isso foi uma grande surpresa pra mim, que eu realmente imaginava que eu ficaria extremamente ansiosa, eu ficaria o dia todo pensando em comida. Então foi surpreendente ver a calma com a qual o meu corpo se comportou nessa situação e principalmente em como a minha mente ficou tranquila. E isso me fez pensar em muitas coisas. Vale lembrar que tudo que eu tô dizendo aqui são percepções minhas, eu não tô embasada em nada científico, eu tô falando de como eu me sentia, enfim, essa é só a minha experiência. Mas uma coisa importante que eu percebi é que grande parte da fome que eu sentia não era necessariamente o meu corpo sentindo falta de nutrientes, sentindo falta de energia, e sim as questões emocionais mesmo, as questões da mente. E isso me faz pensar no quanto a compulsão que a gente tem por comer tá ligada às nossas emoções mal trabalhadas, mal digeridas, e o quanto o jejum pode vir a ser benéfico nesse sentido. Outra coisa muito bacana que aconteceu, e isso eu vi através de dicas de outras pessoas que já vinham fazendo jejum, é que eu peguei o momento de comer para comer com bastante tranquilidade, para comer com muita presença, observando os alimentos, observando o gosto da comida, mastigando com a frequência muito maior. Eu tenho uma tendência de comer muito rápido, mastigo muito mal, e como eu já pus isso na minha cabeça e entendi que como eu iria me alimentar menos vezes, foi muito interessante de ver, sabe? O quanto quando a gente come com mais concentração, com mais presença e com mais calma, esse momento se torna até bem mais prazeroso e bem mais focado na gente mesmo. Outra coisa que me surpreendeu foi a energia que eu passei a ter quando eu não estava com nada no estômago. Logo depois de eu comer, me dava um peso, me dava um cansaço, sabe? Me dava aquela leseira. E faz todo sentido, né? Basta a gente pensar em quando a gente bate aquele almoção, assim, com a família, aquele almoção delicioso que você come de uma maneira louca, muitas vezes é como um dar sono, dá aquela leseira, dá aquela preguiça, né? O que eu não tinha parado pra reparar, porque eu quase nunca ficava de estômago vazio, é que quando você tá de estômago vazio e consegue lidar com isso numa boa, sem estar no desespero de achar que tá morrendo de fome, o corpo fica muito mais leve, a gente fica mais acordado, mais esperto, sabe? É como se fosse uma esperteza mesmo pra tudo, assim, a atenção se torna muito maior e isso me surpreendeu bastante. E aí, por fim, eu percebi que o jejum, ele me trouxe uma conexão maior também com pensamentos bem mais profundos, com pensamentos que muitas vezes não estavam ali no dia a dia. Eu tirei mais momentos para refletir sobre a vida, refletir sobre o meu papel na vida, sobre o meu papel no mundo, e isso tudo veio por meio do jejum. Então eu acredito que no fim das contas a coisa teve uma abordagem muito mais espiritual do que física, e isso foi surpreendente, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso. E aí no fim isso me faz entender porque faz todo sentido que as práticas espirituais milenares que a gente tem no mundo façam uso do jejum como uma forma de se conectar com o divino. Faz todo sentido agora pra mim. Mas claro que para isso foi importante também conseguir lidar com os primeiros desconfortos, né, ali no primeiro, segundo dia. Eu tive sim momentos em que eu estive com fome e me veio aquela coisa de nossa, eu tô com fome. E se eu me deixasse levar, isso poderia se tornar uma sensação realmente incômoda a ponto de eu não conseguir seguir adiante. Eu acho que foi bem bacana ter a percepção de que não me falta nada. Eu tenho comida à minha disposição quando quer que eu queira, e se eu realmente quisesse, eu teria comida à minha disposição, mas que aquele momento era uma escolha e não uma obrigação. E aí essa abordagem de escolha e não obrigação me fez tirar um pouco a cabeça da falta, de que, falta comida, eu tô com fome, meu Deus, para uma abordagem mais de não. Eu estou fazendo uma escolha de viver essa experiência, mas a hora que eu quiser, eu tenho toda a comida do mundo aqui à minha disposição. Para isso, foi importante perceber o jejum não como uma forma de punição, e sim como uma forma de conexão. Eu não conheço a fundo as outras religiões que trabalham com jejum, não sei se elas enxergam a coisa como punição. Eu tenho alguns conhecidos que já fizeram bastante jejum em época de quaresma e tudo, e aí colocavam a coisa meio como uma punição. E aí, nesse sentido, quando você faz o jejum por conexão e não por culpa, a coisa muda de figura. Porque você não está se colocando como um pecador que está precisando expiar os seus pecados, e sim como um ser humano que está
fazendo uma experiência para tentar se conectar de uma forma mais elevada com a espiritualidade e ter uma mente mais tranquila para passear pelo mundo. E aí acabou a semana, achei a experiência super positiva e fiquei me perguntando, tá, e agora? Eu realmente não vejo que eu vá viver diariamente pro resto da minha vida em jejum, mas eu adoraria levar grande parte dessa experiência para minha vida, grande parte dessa clareza mental, então ficou um pouco aquele gostinho de quero mais, aquela coisa de se questionar como eu poderia fazer para levar os benefícios disso para minha vida no dia a dia. E aí eu não quero colocar nenhuma lei nesse sentido, que a partir de agora eu vivo de jejum, porque eu acho que isso não seria legal e tiraria até o brilho, a leveza da coisa, mas eu resolvi tentar seguir essa experiência um pouco mais de dias, então por hora o que eu tenho feito é pegar os dias da semana e dividir esses dias entre esse jejum de 16 horas com 2 refeições no dia, e aí no final de semana ficar um pouco mais livre para fazer como me der vontade, mas claro, na expectativa de conseguir levar essa coisa mais comedida, esse equilíbrio mesmo pro final de semana. A ideia para mim não é pegar o final de semana e sair enlouquecido como se eu tivesse saído da guerra para comer igual uma doida. E sim comer livremente nos mesmos horários que a minha família e tudo mais, mas tentando preservar um pouco desse equilíbrio. É assim que tem sido a minha experiência com jejum. Conforme ela for acontecendo e forem surgindo novas experiências, eu pretendo trazer aqui no canal para vocês. E agora eu deixo a minha pergunta para você. Se você já fez jejum, você fez por quais motivos e como foi a sua experiência? Me conta nos comentários que eu vou adorar saber. Um grande abraço e até a próxima.